Bahia e Fortaleza, tá? O jogo é na Fonte Nova, o que aumenta a distância. Porque aqui a gente tem Sport Ceará, o Ceará vivendo e fazendo a campanha muito superior do Sport, e Bahia e Fortaleza, o Bahia vivendo e fazendo a campanha muito superior à do Fortaleza. Mas o mando de campo é diferente. Então o mando de campo equilibra minimamente as coisas na parte de cima e, para mim, desequilibra ainda mais as coisas na parte de baixo, tá? Nos outros jogos eu deixei a perspectiva das odds da Bet Nacional para o final, mas aqui eu vou trazer no começo. O Bahia é consideravelmente favorito para a vitória, tá? Para o triunfo, como gostam. 1,79, enquanto Fortaleza paga 4,44. Tem um hiato grande aí do Bahia para o Fortaleza na visão de quem hoje se tornou, né, o maior núcleo de especialistas em projeções de jogo, que são os especialistas em odds, as pessoas que trabalham, né, nesse mercado internacional de odds das casas de aposta. A gente usa aqui as da Bet Nacional, né, por ser uma referência no mercado brasileiro e, obviamente, por ser patrocinadora do podcast 45 Minutos há tantos e tantos anos, tá? Passado essas odds e essa informação, daqui a pouco a gente mergulha nelas. A gente começa aqui com esse retorno do Bahia, Ravel, que se o Ceará tem uma saída, o Bahia é a mais completa estabilidade. E eu perguntei a escalação, provável escalação, a Ravel, e tá Fabiano ali do Ceará improvisado na lateral direita do Bahia. Tá aí eu vou ter que fazer uma engenharia para mudar, porque na verdade é Gilberto. Mas, Ravel, é daquela que todo mundo escala, né? O Bahia chegou nesse momento. Todo mundo escala, todo mundo sabe como vem as substituições. E o mercado do Bahia nessa janela inexistiu. E inexistiram quase também especulações. A gente falou disso no começo do ano, Pedro falou, você falou, acho que Cardoso, quando passou aqui, falou. O Bahia está montando o elenco do ano. Não deve ter uma onda de novos investimentos nas janelas. E ao que parece, Ravel, isso vai ser cumprido, né? Fred, a gente está gravando esse conteúdo, fazendo esse conteúdo aqui ao vivo, e naturalmente esse momento aqui da nossa análise vai virar um corte para que as torcidas de Bahia e Fortaleza possam também fazer uma análise mais detalhada desse confronto, enfim, consumir essa informação. É por isso que eu vou reforçar aqui o pedido, que se você que está escutando nesse momento o conteúdo não for inscrito em nosso canal, que se inscreva no nosso canal, que deixe um like nesse conteúdo, que é muito importante para a gente aqui. Estamos na marca de 87.600 inscritos e na luta para chegar nos 100 mil e atingir esse número importante para nossa produção. Fred, o que a gente está vendo aí agora? É a consolidação de um trabalho, a consolidação de um elenco, a maturidade de um elenco que vem chegando cada vez mais a um nível de menos mexidas, né, menos chegadas e menos saídas, né? Você tem jogadores aí que estão fazendo parte do time titular e, enfim, ajudando aí o clube de uma maneira geral desde 2023, que é quando a SAF começa a operar no Bahia. Então você tem cada vez menos movimentações de mercado, especialmente no meio da temporada, né? A gente tem percebido um caminho onde a direção de futebol do Bahia tenta fazer movimentos no início do ano para poder você ir ganhando cancha, performance, incrementando, identificando as lacunas do elenco e dessa forma fazendo com que o Bahia já comece o ano mais preparado. Só que à medida em que o tempo passa, você vai percebendo que essas movimentações que foram feitas, elas não necessariamente cobrem o elenco como um todo para a temporada. Seja porque as lesões acontecem ou porque jogadores acabam não conseguindo entregar aquilo que deles se espera naquele momento. E eu estou fazendo a observação de começar com esses dois pontos, Fred. Primeiro porque a gente tem na tela nesse momento o clube que mais jogou no ano no futebol brasileiro, disparadamente. A gente vem repetindo aqui isso aqui quase como um mantra, porque esse cenário não vai mudar. O Bahia está 27 dias parado, no último jogo aí no dia 12 de junho, venceu o Red Bull Bragantino fora de casa e já volta com uma sequência insana, né?
vai enfrentar Fortaleza, vai enfrentar Atlético Mineiro, tem um duelo de mata-mata pela Sul-Americana, então vai voltar também num ritmo muito intenso com partidas decisivas para as pretensões do time nas suas competições. É o único clube do Brasil que tem 4 frentes: Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Então, essa sobrecarga ela faz com que seja necessária a incrementação do elenco, mesmo que a gente veja cada vez mais um movimento de contratar no início do ano. Então, para mim, Fred, soa como uma preocupação o Bahia não ter se movimentado de maneira ativa nesse mercado para trazer um goleiro que seja titular. Fundamentalmente essa posição, eu acho que essa é aquela que assim é inconteste. 10 entre 10 torcedores do Bahia não se sentem confiáveis com os jogadores que têm à disposição. Então, trazer um goleiro era uma necessidade, assim, prioridade zero, tá? Por que eu tô falando isso? Porque nos últimos dias surgiu a especulação de que o Bahia teria feito uma proposta, ou pelo menos uma consulta ali, uma sondagem, pelo atacante argentino Tomás Connect, que seria um jogador para incrementar o elenco, para ser um eventual substituto de Eric Pulga numa questão de necessidade, um atleta que até teve uma boa passagem pelo Godoy Cruz, mas depois foi para o Deportivo Alavés da Espanha, jogou 24 jogos na última temporada, fez apenas um gol, e aí vinha sendo disputado aí em tese por Bahia e por Racing. Acabou que o Bahia declinou do negócio, mas seria um jogador para vir com um perfil mais de ser uma alternativa a Eric Pulga, que é um dos destaques do Bahia no ano, na temporada, em 2025. E aí tem um perfil de jogador que não necessariamente viria para ser titular, diferente da necessidade que se tem fundamentalmente para a meta, né? O Bahia precisava ter feito um movimento de contratar um goleiro. E me assusta a impressão que se tem de que talvez o Bahia opte por fechar a temporada sem fazer uma contratação para essa posição. Além de outras que a gente sempre fala aqui, né? As Passou a lesões. Libertadores toda, né, Ravel? E agora? Exatamente. As lesões de Canu, a lesão de Gabriel Xavier, que até já voltou, o próprio Santiago Arias ficou ali indisponível por um tempo, Iago Borducci também, muito tempo lesionado. Enfim, a gente sempre vai identificar uma posição ou outra que pudesse ter pelo menos uma alternativa para concorrer à posição. Mas ter um goleiro, Fred, era fundamental. E ainda é. E o Bahia ainda tem tempo. Só fico preocupado que essa letargia, na verdade, seja um indicativo mais direto de que o Bahia não vai fazer nenhum grande Não tem movimento sinalização em busca da nenhuma, né? contratação. Exatamente, não tem sinalização e assim, é uma obviedade, porque a gente tem pelo menos 2 jogos, assim, por exemplo, no Libertadores, principal torneio que o Bahia disputou na primeira parte do ano, na primeira parte da temporada, onde Marcos Felipe teve atuações questionáveis, né? E aí, assim, vai pagar esse preço de novo? Na época eu lembro de ter alertado a pior coisa que poderia acontecer era o Bahia ser eliminado da competição com a falha de Marcos Felipe. Ele falhou. Falhou contra o Atlético Nacional, teve um desempenho questionável contra o Inter de Porto Alegre. E agora? Vai esperar ele falhar, por exemplo, contra o América de Cali na Sul-Americana? Para urgir a necessidade de fazer uma contratação e aí pagar mais caro por isso, porque quanto mais você coloca a lupa de que há uma necessidade, uma carência e que essa reposição ela acontece de uma maneira mais assodada, aí invariavelmente o mercado que está muito inflacionado, como a gente falou aqui, vai passar a pedir mais. Então eu acho que esse é o grande problema do Bahia, embora entenda que as movimentações de início do ano foram movimentações estratégicas para transformar o elenco mais forte em 2025, mas eu acho que o Bahia ainda está brincando com fogo ao não contratar um goleiro para a sequência da temporada. Ô, Ravel, como você citou, são 4 competições. Ninguém está vivendo isso. E Rogério Ceni não é um treinador que estica a corda física do elenco o tempo inteiro. A volta é pela Copa do Nordeste, tá? E é um clássico contra o Fortaleza. O Bahia, quando precisou agora, fez 2 jogos com times, né, um time de menino na Copa do Nordeste, né, os 2 jogos aí que o Bahia precisou fazer. A Copa do Nordeste volta para a pauta, mas volta em outro status, né? Volta primeiro a primeira partida depois de muito tempo, na Fonte Nova, contra o rival de Série A, quarta de final, o Bahia precisando de um título maior na era SAF. Só que sábado tem Atlético Mineiro, depois tem América de Cali, tudo em Salvador, e depois Fortaleza de novo. É uma viagem curta em 4 jogos. Isso ajuda bastante. Minimiza um pouco toda essa questão.
Se passa pela cabeça de... A gente conhece o Rogério Ceni. Ele vai tirar o pé em algum momento. Corre risco de já ser nessa quarta-feira? Ou será que essa incursão à Sul-Americana, talvez o Bahia comece essa incursão meio... Não sei exatamente o que quero, porque assim, depois que venceu o Red Bull Bragantino, na rodada antes do Mundial, que subiu para quinto com 21 pontos, é claro que o Bahia vai jogar o Brasileiro 100% os dois jogos, aí eu nem discuto. E o Brasileiro, nesse momento, é mais importante que a Copa do Nordeste e que a Sul-Americana. Eu aí sou 100% de que os dois jogos mais importantes que o Bahia tem, desses quatro que a gente está citando aqui, são os jogos do Atlético Mineiro e do Fortaleza no Castelão. Qual a tua visão de como hierarquizar e de como o Bahia deve tratar esse quarteto de jogos? Fred, eu acho que a Copa do Nordeste só não vai pagar essa conta agora pela cronologia dos encontros. Se a gente tivesse, por exemplo, um América de Cali, depois um Atlético Mineiro, e aí uma sequência de 2 jogos contra o Fortaleza, um pela Copa do Nordeste e outro pelo Brasileirão, eu daria aqui 100% de certeza que o Bahia iria com um time alternativo contra o Fortaleza, tá? O Fortaleza é um adversário super traiçoeiro, é um adversário copeiro. Apesar do Bahia ter o favoritismo, é a chave mais onde você tem o maior nível técnico aí. É o duelo onde você tem o maior nível técnico entre dois times que podem fazer frente um ao outro, tá? Eu Os acho que Sport elencos Ceará tem, qualitativamente são qualitativamente incomparáveis falando, é um com o negócio assim duelo de cima. absurdo. Sport Ceará, você tem a abertura que a gente chegou a comentar aqui pouco antes aqui dessa análise, mas Bahia e Fortaleza você tem qualidade para, por exemplo, apesar do Bahia ser favorito, Fortaleza vir até Salvador e surpreender, já deu sinais, já fez isso em outras ocasiões, de enfrentar seus adversários e ir para cima. Então, também não pode ser um adversário tratado com desprezo. A grande questão é que o Bahia tem uma maratona de jogos por fazer e aí a coisa complica. O que eu vejo nesse momento, por tudo que você falou, pelo fato da Copa do Nordeste aí ter o seu primeiro jogo dessa maratona que o Bahia vai ter agora, é de fato o Bahia. Primeiro, o Bahia tem elenco suficiente para poder, nesse primeiro momento, fazer mescla sem perder tanta qualidade, tá? O fato de Michel Araújo passar a voltar a jogar bem, você tem um Kaique e um Cauli hoje que são jogadores que estão no banco, entrando aí, dando condições de substituir os atletas titulares, dão conta de que o Bahia tem uma espinha dorsal suficiente para fazer frente a esses adversários que vai enfrentar nesse primeiro momento. E aí a tendência natural é que o Bahia faça uma gestão de minutagem em todas essas partidas, talvez, Fred, segurando mais no jogo contra o América de Cali. Estou muito por essa linha que você acabou de falar. O Campeonato Brasileiro acaba se tornando uma prioridade, porque cada vez mais uma janela aberta para o que eu enxergo assim para o Bahia conseguir vaga direta na Libertadores de 2026. A quinta colocação dá essa credencial para que Rogério possa ir nessa linha. Então, para essa sequência imediata, eu vejo possibilidade do Bahia segurar um pouco mais, obviamente tentando fazer primeiro o resultado no jogo contra o time colombiano, porque aí sim passa a ficar chato você ter uma sequência de jogos que também envolve uma certa logística de viagens e a maior dificuldade. A boa notícia do Bahia fica por conta de fazer esses 3 primeiros jogos retornando à temporada, jogando em seus domínios, jogando com a força da torcida, com apoio e sendo favorito em todos eles, apesar da grande dificuldade que se tem de jogar um Brasileirão, de pegar um Atlético Mineiro, que é a nossa versão nacional de um galo violentíssimo, mas eu acho que o Bahia tem condições sim de vencer esses 3 jogos com o elenco que tem. Falando do Galo Violentíssimo, né? Hélio Mota passa aqui para mandar um abraço para a gente, né? E agradecer pelo NE45 Experience, tá? Grande abraço, Hélio. Valeu. E amanhã, tá? Possivelmente por volta ali das 7 da noite, ainda vamos fechar esse horário. A gente vai fazer a live especial sobre o Experience passando todo o evento a limpo, tá? Então o Ravel já trouxe aqui uma geral do Bahia. É um time que não foi ao mercado e que nem o mercado veio até ele. É um time que não tinha ou não quis tirar os pesos do barco. Talvez a gente tenha alguns jogadores ali que, Iago Borducci, por exemplo, mas não é a filosofia de gestão do Bahia nesse momento. É um tipo de trabalho que não vai ficar desvalorizando o jogador, jogando, como eu falei, como se estivesse jogando peso no mar, como se estivesse tirando peso do navio. O Bahia tem um motor
e tem uma estrutura suficiente para pagar os salários, honrar seus compromissos e deixar que os jogadores trabalhem, né? Procurando seu espaço. E às vezes tem melhoras, né? Como a gente viu, o Michel Araújo ali na reta final ter uma leve melhora, né, Ravel?